Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica aqui da OAB de Santo André, que é presidida pela doutora Andréia Tartucci. E hoje nós vamos falar aqui de advocacia pública. Está conosco aqui a presidente da Comissão de Direito Público, a doutora Maria Carolina Ortiz Pelosini. Tudo bom, doutora? Tudo bem, é uma alegria estar aqui novamente para falar sobre a advocacia pública. Fico muito grata pela oportunidade da abertura desse espaço. E eu acho bacana, doutora, a gente falar sobre a advocacia pública, porque os colegas mesmo têm muitas dúvidas, né? Sim. Você imagina a população de um modo geral, né? Muitas. Porque assim, às vezes o colega não sabe como ingressar na advocacia pública, não sabe o que procurar para fazer, né? Para se especializar nessa área, né? Então, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Sim. A advocacia pública, ela está dividida aí entre as três esferas de poder. Então, ela pode ter a advocacia pública federal, como a gente conhece ali, as carreiras da AGU, então, né, a Procuradoria Federal, os procuradores da Fazenda, Banco Central. Depois, no âmbito dos estados, a Procuradoria do Estado, de cada um deles, né? E nos municípios também. Os procuradores municipais, temos os procuradores das autarquias, os procuradores legislativos da Câmara Municipal. E o ingresso na carreira é sempre, conforme a Constituição mesmo determina, né? Por meio de concurso público de provas e títulos. Então, existe uma seleção rigorosa, né? Todos obrigatoriamente com inscrição na OAB, é um requisito, né? Somos advogados. E sempre uma prova objetiva e uma prova escrita para a seleção desses candidatos. No artigo 132 da Constituição fala especificamente sobre a advocacia pública. E houve uma omissão com relação aos municípios. A gente brinca que eles falam da advocacia federal e estadual. Existe uma PEC, a PEC 17, que está no Senado, que tem a finalidade exatamente de corrigir essa falta de menção às procuradorias municipais, porque é obrigatório, né, pelo princípio da simetria, o mesmo tratamento com relação aos entes federativos. E é obrigatório, portanto, essa seleção pública para esses profissionais. E você vê, né, doutor, e na grande maioria dos casos é muito mais importante, né, os procuradores municipais do que os demais, não desmerecendo ninguém. Sim. Né? Mas eu falo isso porque, assim, eu costumo dizer que as pessoas, elas não moram na União nem no Estado, elas moram nos municípios, né? Exatamente. Então, onde que você vai ter, né, um advogado ali especialista, né, cuidando do ente público, né, cuidando do erário público, cuidando do que é da população, né? Sim, exatamente. A gente fala isso, a gente mora na cidade, né? Então, até às vezes quando vai propor uma ação, você, em geral, né, quando vai pleitear, é sempre com relação ao município, né? Ele é, às vezes, o primeiro no polo passivo da ação. E, infelizmente, a gente tem aí uma desproporção com relação à organização federativa. E isso reflete muito com relação aos municípios, até com relação à arrecadação tributária, né? Mas é importante, eu acho, até como um projeto do novo governo, de haver uma maior descentralização, que como existe uma grande demanda no âmbito municipal, é preciso também conferir mais e mais autonomia e mais condições para os municípios se auto-organizarem. Então, as procuradoras municipais têm essa missão institucional, que é fazer o primeiro crivo de legalidade da atuação, né, administrativa. Então, essa é uma função essencial. A gente fala que é o primeiro órgão jurídico municipal, né, porque todos os outros órgãos de controle, eles existem em âmbito estadual ou federal, né? Então, os tribunais, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, são todos em âmbito estadual. Mas o que a gente tem como mecanismo de controle de legalidade, moralidade no âmbito municipal? É por meio desses assessores jurídicos, dos procuradores concursados, né? Para fazer essa avaliação no caso concreto. E é o primeiro, a gente fala também que é o primeiro juiz da causa, né?
Porque a situação, nós, como servidores internos ali da administração pública, que temos contato com a situação, a gente faz aquela análise com relação à Constituição, à lei local, né, a Constituição do Estado. Então tem uma função importantíssima, muito pouco divulgada, muito pouco conhecida da população, até para que ela possa apoiar mais, né? Claro, não tem dúvida. Às vezes a população fica sabendo, né, só que o procurador, né, municipal ingressou com a execução lá, fiscal contra ele, só isso. Né? Acha que é só isso que é feito dentro da procuradoria, e não Sim. é, né? É muito ao contrário, né? Tem muitas coisas que são desenvolvidas lá. Sim. Nós temos um trabalho, né, com relação à área contenciosa, que é de fato com a defesa do erário em juízo, mas nós temos uma área de atuação importantíssima, que é o consultivo preventivo. Então, todas as políticas públicas, os projetos de lei, as decisões com relação à contratação, licitação, o tipo de assessoria jurídica com relação às decisões administrativas passam pela Procuradoria, ou deveriam passar, né? Porque essa orientação isenta, né, de um procurador concursado, especializado, e selecionado para aquela finalidade, que faz a diferença, que representa o munícipe ali naquela situação, para que a melhor a política pública mais legal, mais correta seja aplicada. E muitas vezes a nossa função tem um caráter um tanto quanto às vezes inquietante e desagradável, porque nós temos que falar não, né? Sim, claro, mas é o correto. É o correto. Mas também nos compete sermos parceiros da administração, né, do gestor eleito, para indicar também o melhor caminho, né? A gente não pode só falar isso não pode, isso não dá, mas olha, essa via é possível, é legal, é juridicamente defensável, né? E eu fico imaginando, né, doutor, porque assim, você acaba dentro do município, então você tem lá dentro do executivo o prefeito, Sim. que não tem obrigação nenhuma de conhecer as leis, né? Sim. E os seus secretários também. Sim. Né? Então, acho que é o papel fundamental da Procuradoria esse auxílio, né? Porque às vezes ele tem uma ideia que acha que é extremamente legal, bacana, né? Que ele quer colocar em prática, só que tem que ver a legalidade disso, né? Sim. E aí é onde que essa parte da Procuradoria vai atuar, né? Eu me lembro na época das investigações com relação à Lava Jato, muito se discutiu, né, sobre os problemas em âmbito federal. E eu me lembro, né, no caso de um dos chefes do Tribunal de Contas da União e da própria fiscalização federal dizendo, olha, a gente precisa entender o que existe nos municípios, porque pouco se fala sobre os municípios. Então, um maior instrumento para que a gente possa garantir o mínimo de controle de legalidade local é por meio da Procuradoria. E por um corpo efetivo, ou seja, aquela pessoa que é da carreira, que é pertencente ao órgão, porque ele tem um caráter de historicidade, ele conhece os meandros da administração, além de ter sido selecionado e também qualificado para aquela função. Claro, entendo. Então, muito se luta para que esses cargos das procuradorias sejam preenchidos por servidores efetivos, ou seja, concursados, porque essa é a importância, né? Porque também o procurador tem essa garantia da imparcialidade. Ele não é, a gente fala que não é um advogado de governo, né? É uma advocacia de Estado, né? Então, isso é importante que fique muito claro. Eu tenho até uma curiosidade, doutor, se puder, né, tirá-la. Eu sei que aqui no Legislativo de Santo André, Sim. são aproximadamente 400 funcionários, né, sendo que desses são 6 procuradores. Sim. 6, que eu acho um número muito reduzido, né, ainda mais para uma casa de leis, né? E no Executivo, tem ideia de quantos procuradores tem? Sim, nós temos um grupo reduzido agora, já estamos aí com 12 anos sem concurso, mas temos em média, acredito que 48 procuradores na ativa. É um número que talvez precisaria ser aumentado um pouco para garantir essa assessoria do trabalho consultivo preventivo para as secretarias, porque hoje nós temos um grupo muito grande concentrado no contencioso, porque é aquela demanda das ações judiciais que são prazos, então. E aí
Infelizmente, na área consultiva preventiva, nós temos um número mais reduzido. E a gente gostaria de poder dar essa assessoria preventiva que funciona, é muito mais eficaz. Claro, muito melhor. Né? Ainda mais num período que a gente está vivendo agora em que se fala de solução extrajudicial, né? Contrária à judicialização. E também isso na administração pública precisa ser mais debatido. Mais conciliações, mais mediação, claro. Né? Porque a gente sabe que o judiciário também está abarrotado. E um dos grandes responsáveis também pelo judiciário estar cheio de demandas é a própria administração pública, né? Não tem dúvida. Então é uma mudança de mentalidade. Com relação à Câmara, a gente sabe que cada um dos vereadores tem os seus assessores, né, jurídicos, que não são selecionados por concurso público. Sim. E, portanto, a assessoria técnico-legislativa, composta por procuradores legislativos, é tão importante, porque eles têm realmente esse conhecimento aprofundado de controle de constitucionalidade de leis, que é uma das principais funções, né, do procurador legislativo. Seria o mínimo, né? Cada um teria que ter um procurador lá. Sim, é uma função importantíssima, muitas vezes não valorizada, porque se elege o critério da confiança pessoal em detrimento do conhecimento técnico, que é importante, porque existe um confronto de fato, né, da vontade do gestor, mas que precisa estar dentro do quadro da legalidade. Lógico, então isso é essencial, né? Doutora, e para encerrar, que eu sei que o nosso tempo já está aqui já se esgotando, vamos falar um pouquinho sobre os honorários públicos? Sim. Então é um debate que volta e meia aparece aí na mídia, né? Tem se falado bastante. Os advogados públicos, por serem advogados, como o próprio nome diz, recebem honorários. Esses honorários são pagos pela parte contrária, né? Então não tem não é dinheiro público, né? Isso que muitas vezes a população fica confusa, porque não compreende. Se falam dos honorários vultuosos da advocacia pública, principalmente no âmbito estadual, né? E federal, mas esses honorários vêm do pagamento do contribuinte, da parte contrária. E muitas vezes utilizados e repartidos entre todos os servidores do quadro. Então, esse valor é muito diluído, muitas vezes utilizado, inclusive, para a própria especialização da carreira, para a promoção de cursos, né? E isso que mantém também a carreira, uma carreira com os melhores quadros. É isso que eu acho que é importante. A valorização da procuradoria vem também com relação à sua remuneração. Claro. Então, se você tem procuradores combativos, qualificados, especializados nesses temas e que procuram sempre também se atualizar, é porque você consegue manter com uma remuneração digna, né? Claro. E os honorários têm essa finalidade, né? Garantidos por lei. Então, tudo também dentro da legalidade, esses pagamentos. É legal a gente deixar bem claro para todo mundo que esses honorários, né, eles são pagos pela parte contrária, né? Então, não vem do erário público, né? Sim. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas acabam se confundindo nessa parte. Né? E que a gente estaria se beneficiando aí de dinheiro público e não é a verdade, disso, né? Muito pelo contrário. É verba privada. Vocês combatem o desperdício do dinheiro público. Sim. Não, e funciona quase como um incentivo à produtividade, porque essa quanto melhor você trabalha, quanto melhor é a sua defesa, o seu êxito, né? Sim, melhor a sua remuneração. Então funciona nesse sentido. É isso aí, gente, tá vendo? Tem muita coisa bacana ainda para se conhecer sobre o direito público e as procuradorias, né? Exato, e quem quiser conhecer mais, entre em contato com a Comissão da Advocacia Pública e participar conosco desses debates que são tão importantes para a nossa cidade e fazem parte também desse controle social que é tão necessário nesse momento que a gente está vivendo, né? De transparência, né? É isso aí, doutora. Muito obrigado, né, mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Legal. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.